Você vai ouvir agora mais uma importante mensagem bíblica, compartilhada na Igreja Batista Sal da Terra. Abra o seu coração e deixe o Espírito Santo falar com você. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Se alguém perguntar para você aqui, qual é o livro da Bíblia que ainda está sendo escrito? Aí você vai dizer o livro dos Atos, dos Apóstolos, dos discípulos, porque os discípulos ainda estão vivos aqui ainda, amém, irmãos? Somos nós, experiências, logicamente não vai entrar no cânon, né, as suas experiências, mas não deixam de ser, né, experiências especiais. Atos capítulo 9, versículos 1 e seguintes. Quero falar sobre um personagem especial chamado Saulo. Sem dúvida que eu poderia falar muitas horas sobre ele aqui, mas não vou fazer isso. Quero trazer alguns princípios aqui da vida dele, da fé que o envolveu, do evangelho que o envolveu, e eu quero que você fique com o coração muito aberto. Por isso eu quero pedir que ninguém vá ao banheiro durante a pregação, amém? E nem vá beber água também. Às vezes a gente está com sede e tudo mais, mas é muito importante, queridos irmãos, que nós possamos estar bem atentos aqui, reverentes. Por isso eu quero pedir aos irmãos muita atenção, que nós possamos ter o hábito de usar o banheiro, beber água antes do culto ou depois do culto. É 1h30 de culto, um culto bem rápido, para que durante a pregação todos nós possamos estar bastante atentos na palavra. Atos capítulo 9, versículo 1, diz assim: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse ali alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, aproximou-se de Damasco. Subitamente, uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, mas não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Você pode fechar os olhos? Quero que você ore ao Espírito Santo de Deus e peça a Ele para falar ao seu coração. Peça ao Espírito Santo para tocar no teu coração, na tua vida e mudar a tua vida, pelo poder que há na palavra do Senhor. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nos pomos diante de Ti, Senhor, sempre, sempre com alegria. Tua palavra fiel está posta diante de nós, Senhor. E nossos corações pomos diante de Ti também, desejosos de Te ouvir, de Te ouvir, de Te ouvir, Senhor. Porque a Tua voz, Senhor, tira os medos de nossos corações, a Tua voz nos ajusta, a Tua voz, Senhor, nos orienta, Tua voz nos salva, Senhor. Pedimos, Senhor, fala aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Nós vemos as histórias do apóstolo Paulo, homem tremendamente usado por Deus. Usado por Deus em curas, usado por Deus para a pregação do evangelho, um maravilhoso missionário,
talvez o maior missionário de todos os tempos, que abriu inúmeras igrejas, que escreveu cartas maravilhosas, um teólogo maravilhoso, mas que no começo do seu ministério, na verdade, ele era um perseguidor da igreja. Ele não pregava Jesus, ele perseguia Jesus. Ele não falava de Jesus para as pessoas. Ele prendia as pessoas que professassem o nome de Jesus. Ele prendia aqueles que se dissessem cristãos, que se dissessem crentes em Jesus Cristo. E ele consentiu com a morte de Estevão, um homem cheio do Espírito Santo, que viu, teve vislumbre do Senhor. E Estevão estava ali ao chão, sendo apedrejado, e as roupas de Estevão eram colocadas aos pés de Saulo, que com um coração de pedra se alegrava com a morte de um mártir. Se alegrava com a morte de Estevão. E até então, até essa ocasião aqui, onde ele ouve a voz do Senhor, ele metia medo nas pessoas, metia medo nos cristãos. Os cristãos tinham medo de cruzar com Saulo, fugiam de Saulo. E Saulo aqui avançava nos seus maus desígnios, de perseguir, prender e até matar os cristãos. E eu pergunto, o que deveria ser feito com aquele que persegue a igreja? Qual é o desejo do nosso coração? O que nós queremos fazer com aqueles que perseguem a igreja? Hoje a igreja ainda é perseguida. No Brasil não, temos total liberdade para pregar o evangelho hoje. Aqui e acolá, discriminação e tudo mais, mas a igreja cristã ainda é muito perseguida, principalmente em países do Oriente. Nós vemos recentemente o atentado na França, partindo de terroristas que não têm dificuldade nenhuma de fazer o mal para cristãos, como nós. E se não tomarmos cuidado, nós alimentamos o ódio contra essas pessoas. E o que fazer com Saulo, com esse terrorista aqui? Matá-lo? Talvez os cristãos poderiam orar para que Saulo fosse morto. Senhor, mata Saulo e resolve o problema da igreja. Leva Saulo logo, mata ele. Mas Cristo amou a Saulo. E eu percebo que se Cristo tivesse dado uma ordem a um anjo, e Saulo tivesse morrido à semelhança de Ananias e sua esposa, o Senhor estaria apenas sendo justo. Da mesma forma, se o Senhor proferisse uma sentença de morte contra qualquer um de nós, Ele igualmente estaria sendo justo. Porque todos nós pecamos e destituídos estávamos da glória de Deus. Mas o Jesus que aceitou dormir em uma manjedoura, que se submeteu a descer ao profundo do inferno, fez sacrifícios por Saulo e igualmente faz sacrifícios por cada um de nós. E naquela manjedoura, ele demonstrou um pouco do que seria capaz de fazer por mim e por você. E aí eu me pergunto, o que eu não faria por Cristo? O que eu não deveria fazer por aquele que tanto me amou e que tantos sacrifícios fez por mim? O que ele não tem feito por você, irmãos? Mas Saulo, indo para Damasco, teve sua vida completamente mudada no meio do caminho. Se lá em Damasco haveria prisões e morte, antes que isso acontecesse, Saulo foi tocado pelo Senhor. E às vezes nós caminhamos assim, para um caminho de morte e sofrimento. Mas no meio do caminho, o Senhor chama o nosso nome, o Senhor fala ao seu coração. E você consegue então discernir a voz de Deus e mudar de vida. O pastor Jair está falando aqui esta noite.
A irmã Thalita falou aqui essa noite. A irmã Iraneide falou aqui esta noite. Mas o desejo do meu coração é que você consiga distinguir o que é a voz de homens e o que é a voz de Deus. Porque Deus falou, e Deus fala, e Deus falará. E se nós não endurecermos os nossos corações, nós ouviremos Deus falando com cada um de nós, falando claramente com cada um de nós. Interessante que Paulo tinha perto dele alguns colegas que também ouviram a voz do Senhor Jesus, mas não sentiram nada, não mudaram de vida, continuaram a sua vida, as suas vidas normalmente. Interessante como é que isso pode acontecer no seio da igreja. De 4 pessoas estarem juntas, sentadas uma do ladinho da outra, e uma ouvir a voz de Deus, ser tocada, ser impactada e começar a chorar, e a outra do lado dizer: não estou sentindo nada. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero te sentir, eu quero ouvir tua voz, eu quero ser tocado por ti. E muitas vezes o amigo, o vizinho olha para você, depois que você foi tocado, hoje, olhando para você hoje, depois que Jesus está agindo na tua vida, e ele diz simplesmente: você está ficando é doido. E isso é o que está acontecendo com você, você está ficando doido. E infelizmente nós seremos taxados como doido eventualmente. Eu tenho muito cuidado para que nós sejamos doidos, mas não sejamos malucos, amém, irmãos? Que vocês tenham um equilíbrio. Porque tem uns crentes também que são fanáticos. Eu não quero fanatismo, não é assim, irmãos. A nossa fé, ela é muito maravilhosa. Tem coisa que é difícil de explicar, mas coisas ilógicas também, idiotices, irmãos, eu também não estimulo ninguém, não. Que nós possamos nos aproximar diante do Senhor com toda a sinceridade do nosso coração, e Deus vai falar contigo, e Deus vai mudar a sua vida, mas que nós em todo o tempo sejamos como o sal da terra, moderado, nem insípido e nem querendo salgar todo mundo também, que você coloca sal no olho dos outros, a pessoa faz é passar mal. Saulo ouviu a voz do Senhor, de forma ímpar, uma voz que mudaria a vida dele. E quando você ouve a voz do Senhor, a tua vida muda. Só que essa palavra que o Senhor falou com ele, foi uma palavra assim até dura, sabe? Cheia de amor, mas dura. Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo tem aquela surpresa, porque ele percebe um Deus falando com ele, e ele não imaginava que estava perseguindo o próprio Deus. E quando Saulo ouve aquela voz, ele não tem dúvida de que é a voz de Deus. E quando Deus fala com a gente, essa certeza enche o nosso coração. Foi Deus que falou sim. Não importa o que os outros me digam, não importa o que os cientistas digam, não me importa o que os filósofos digam, eu sei que foi Deus que falou comigo, eu sei, e ponto final. Não interessa o que os outros falarem. Eu só sei que Deus falou comigo e ponto. E como eu quero que o Senhor faça uma pergunta, semelhante pergunta a cada um de nós. E talvez a gente pergunte também: será que eu estou perseguindo ao Senhor? Pergunta para o seu vizinho aí: você está perseguindo Jesus? Responde para ele aí: não, eu não, me misericórdia. Eu mesmo não. Mas sabia que quando nós fazemos alguma coisa para os pequeninos, nós fazemos em relação ao Senhor também? Mateus 25, 35 diz: olha, aquele que, tive fome e me destes de comer. Às vezes eu visito no hospital. E quando eu estou visitando no hospital, eu me lembro assim: eu estou visitando Jesus. Porque a palavra de Deus diz: estive preso e doente, foste me visitar. E quando eu estive visitando o irmão Antônio recentemente, eu lá no hospital, na UTI, eu pensava: eu estou visitando Jesus. Alguns dias atrás eu estive no presídio, visitando uma pessoa especial.
E quando eu estava lá no meio do caminho, eu pensava, eu estou visitando Jesus. Se quando fazemos o bem, fazemos a Jesus, quando fazemos o mal a Jesus também. E quantas vezes o homem humilha o próximo, machuca o próximo, com palavras agressivas, palavras ofensivas, menospreza aquele que é mais pobre, menospreza aquele que não é do seu círculo, não perdoa, não perdoo. E se nós não perdoamos, não estamos perdoando a Jesus também. Se quando fazemos o bem a um desses pequeninos, estamos fazendo a Jesus, quando fazemos o mal, também fazemos a Jesus. E existem pessoas que não têm dificuldades nenhuma em fazer o mal aos outros, utilizando a sua boca. E muitas vezes a boca é instrumento para machucar os outros. E uma coisa que eu tenho aprendido com Cristo Jesus é não utilizar meus lábios para ferir as pessoas. E como eu preciso me policiar. E sabe qual é a pessoa que mais sofre com os nossos lábios agressivos? A nossa esposa, o nosso marido, os nossos pais e os nossos filhos. Repita assim comigo: Senhor Jesus, eu quero ter palavras brandas, palavras afáveis em meus lábios, palavras que abençoam, palavras que curam, palavras que levam vida. Eu quero levar vida. Esses dias eu estava na fila do banco e eu estava demorando umas 30 senhas para chamarem a minha. E aí chegou um homem de Deus e falou: você quer essa senha? Já vai chamar. Eu falei: claro que eu quero. E aí ele me deu a senha. E já era a próxima. Só que eu estava com um livro na mão. E aí eu coloquei o meu telefone no livro, coloquei lá: Pastor Jair, um grande abraço, prazer te conhecer. E dei o livro de presente para o moço. Moço, sério, é um livro para mim? Eu falei: claro. Ele pegou o livro, foi embora. Nunca mais vi ele. Depois de uns 6 meses, eu recebo um telefonema: é o pastor Jair? Eu falei: isso. Oi, pastor, não sei se você se lembra de mim, mas um dia o senhor estava no banco e eu te dei uma senha e você me deu um livro. Falei: claro que eu te lembro de você, e o livro é um livro do Silmar Coelho. Você é insubstituível. Acho que é esse o título. Eu falei bem direitinho. Isso mesmo. Ô, pastor, estou ligando para o senhor porque eu estou enfrentando tantos problemas. E aí começou a contar a história dele. Estava morando lá na Bahia, lá em Ilhéus. Me ligou lá de Ilhéus. E às vezes você passa tão pouquinho tempo perto de alguém, mas você pode deixar uma boa marca na vida dessa pessoa. E tem pessoas que pouco tempo que passam na vida da pessoa deixam marcas ruins, deixam feridas. As pessoas que apenas tocavam na orla de Jesus e depois fossem embora, já seriam suficientemente abençoadas. Certa vez, minha mãe foi fazer uma visita no hospital de base. Quando chegou no hospital de base, estava um moço fazendo tratamento, acompanhando o tratamento do seu filho que estava com câncer. E ele estava gastando muito dinheiro com o hotel, não conhecia ninguém em Brasília, era de Campo Grande, parece, no Mato Grosso do Sul. E ele já estava assim, sem condições, porque não tinha mais dinheiro para pagar hotel e a condição do filho era difícil, ele não sabia o que fazer. Aí minha mãe falou: não, seu Geraldo, faz assim, vai com sua esposa para a minha casa, fica hospedado na minha casa. E aí no mesmo dia minha mãe trouxe esse casal para a nossa casa. Janari saiu do quarto dele e minha mãe hospedou os dois lá. Hospedou assim, recebeu os dois gratuitamente. Só que no dia que eles chegaram, minha mãe tinha um compromisso, não tinha ninguém em casa. Não ia ficar ninguém em casa. Aí minha mãe entregou a chave para ele e ficou: olha, cuida da casa, que eu estou saindo de noite e eu volto. E entregou. Foi ou não foi, minha mãe? Tem aqui várias testemunhas aqui. E aí foi todo mundo embora de noite. Adivinha o que aconteceu com a casa? Estava do mesmo jeitinho. Eles ficaram meses lá, depois veio os filhos do Mato Grosso, houve o tratamento do filho até o fim, ficou na casa da minha mãe um tempo também, e depois eles foram embora, e minha mãe foi um instrumento de bênção para ali. Sabe como é que é o nome da pessoa que minha mãe hospedou na casa dela? Jesus. Jesus é o nome da pessoa. E a bênção
que Deus ministrou para ela jamais vai ser tirada. A bênção que Deus tem reservado para ela jamais vai ser tirada. E tem vários casos para contar assim. Irmãos, eu não estou falando para você fazer isso, não. Quem sabe se você não vai fazer mesmo? Eu não sei, irmãos. É muito importante a gente ter muita sobriedade. E a direção do Espírito Santo. Porque quando você é uma pessoa na mão de Deus, o Espírito Santo vai te conduzir à pessoa certa. Precisamos do Espírito Santo até para fazer o bem. Para a gente não ficar alimentando vagabundo aí também, que não quer trabalhar, não quer fazer nada, e a gente... Não, calma aí. Então tem que prestar atenção. Se fazemos o mal, fazemos a Jesus. Se fazemos o bem, fazemos a Jesus. E Paulo... não imaginava. Paulo, não tem problema falar Paulo, vocês sabem do que eu estou falando. Saulo não imaginava que o pecado dele era um pecado tão grave. E no geral, as pessoas não pensam que os pecados que estão cometendo são pecados tão graves assim. E a gente com muita facilidade percebe como é grande o pecado do nosso vizinho. E não percebemos a trave que está em nossos olhos. Não percebemos os nossos pecados. O pecado é algo grave. E quando nós percebemos o pecado em nossas vidas, devemos fazer algo a respeito. Eu vou dar um exemplo aqui. Em outubro agora, nós tivemos o Outubro Rosa. Famoso. E os médicos sempre estimulam as mulheres a fazerem um toque na mama, para ver se tem algum carocinho e tal. E eu até, esse momento aqui de saúde pública, eu quero falar isso a vocês, para vocês fazerem um toque e tal. E identificou algum carocinho? Tem gente que fala, eu vou no médico, depois eu vou. Não é desse jeito? Depois eu vou. Não, vai logo. Faz logo o exame, rápido. Não deixa para depois, não. Importante fazer a prevenção também todo ano e tal. E em relação ao pecado, às vezes a gente tem que se tocar também, sabia? A gente parar, ficar diante do espelho, parar, refletir, pensar. E quando você perceber o pecado, você tem que fazer algo a respeito. Você não pode dormir, porque ele vai desenvolver, ele vai crescer. E o salário do pecado é a morte. O pecado traz consequências. E tem pessoa que até vai pecar e fala, não, eu vou pecar, mas depois eu peço perdão. Eu vou pecar, mas depois eu consigo controlar as consequências do pecado, mas as consequências do pecado são incontroláveis. E talvez a pior consequência do pecado é te deixar cada vez mais perto do próximo pecado. E eu sempre falo isso. Um abismo chama outro abismo. E um pecado chama outro pecado. O pecado te afasta de Cristo. E o pecado entristece o Espírito Santo. Saulo, tu estás me perseguindo, Saulo. Atos 26:14 diz que Jesus disse para Saulo nessa ocasião, dura coisa é contra ti, Saulo, recalcitrar contra os aguilhões. E aqui o Senhor ilustra a rebeldia de Saulo, resistindo à voz do Senhor, com um vaqueiro, que conduz ali no arado, um boi, e às vezes um boi bravo, que resiste em seguir o caminho proposto ali pelo agricultor, e o agricultor tem em sua mão um aguilhão, uma lança de ferro, e com essa lança de ferro ele fura o boi, para que o boi prossiga. Para que o boi tome jeito. E quanto mais o boi resiste, mais esse aguilhão o machuca, maior dor ele sentirá. E eu não posso dizer aqui que você vai resistir à voz de Deus e vai ficar tudo ótimo, tudo mil maravilhas, porque não vai. Porque não é assim. O pecado é algo grave. E a desobediência somente trará danos a você. Ninguém é bem sucedido resistindo ao Senhor. O que você ganha quando é desobediente ao Senhor? Talvez o que você tem ganhado é a ressaca, o remorso, peso na consciência, conseguido um caráter reprovável, jogando dinheiro fora, entristecendo família, filhos. O pecado faz com que você tenha vergonha diante dos familiares. E finalmente o pecado enche o seu coração com desejo de morte.
Dura coisa é recalcitrar contra os aguilhões do Senhor. E muitas vezes o Senhor nos chama com a doce voz, e nós resistimos, e então Ele usa um aguilhão. Seja com a doce voz, seja com aguilhão. A melhor coisa que nós podemos e devemos fazer é correr para os braços do Senhor Jesus. É nos voltarmos para o Senhor Jesus. Nessa ocasião, nesse dia, Paulo desistiu de resistir ao Senhor. Eu não posso deixar de falar aqui. Pare de resistir quando o Senhor te chama. Quando o Senhor te mostra o caminho. Quando o Senhor te mostrou já uma nova vida, nova forma de agir. O caminho agora é esse, a forma é assim. É isso que eu tenho para você. Então, pare de resistir. Paulo tornou-se um grande pregador da palavra. Tornou-se um homem tremendamente usado por Deus. E se alguém, no dia em que Estevão morreu, tivesse chegado em Paulo e tivesse falado: ei, Saulo, você está perseguindo esses cristãos aí, não está? Sim, estou. Mas você vai se tornar um pregador dessa palavra aí que eles estão pregando. Saulo ia dizer: você é doido. Eu estou perseguindo eles, eu estou matando eles. Como é que eu vou pregar? Como é que eu vou me tornar um pregador dessa palavra? Paulo jamais acreditaria que isso se tornaria realidade. E sabia que nós, como Paulo, duvidaríamos também, ou duvidamos também. E você não acredita que pode ser tremendamente usado por Deus? Às vezes você não acredita que sua vida pode ser diferente, que Jesus pode entrar na tua casa, mudar a tua vida, mudar a tua família e fazer de você um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus? Deus pode fazer isso na tua vida, e Ele quer fazer isso na tua vida, e Ele quer te mudar, e Ele quer te abençoar sim. Tornou-se um pregador. E o que você pensa a respeito de ti? Sabe o que Deus pensa a respeito de você? Está lá em Jeremias 29:11. Eu bem sei, ouça Deus falando contigo. Aqui é Deus falando. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Quais são os pensamentos que Deus tem sobre você? Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração, e serei achado de vós, diz o Senhor. Que pensamentos que Deus tem para o Luiz? Pensamentos bons, pensamentos de paz e não de mal. E vocês vão me buscar e eu vou ser encontrado por vocês. Tem hora que eu brinco de esconde-esconde com o Christian, e ele vai me procurar lá em casa e eu me escondo. Mas eu não me escondo num lugar muito difícil, não, porque senão ele não vai me encontrar. Eu me escondo num lugar razoável. E às vezes, quando eu sinto que ele não vai me encontrar, eu derrubo alguma coisa, faço um barulho, arrasto uma cadeira, aí ele dá aquele risinho e vai lá, com aquela risadinha dele lá, já, e me encontra. E é um momento maravilhoso. Você tem buscado ao Senhor? Você é um caçador de Deus? O Senhor quer ser encontrado por você. Mas você já tentou brincar de pique-esconde com alguém que não quer procurar? Não tem como. Queridos, procure o Senhor e você vai encontrar o Senhor. Procure o Senhor, busque o Senhor e você vai encontrar o Senhor e Ele vai falar contigo. E o que Deus fez? Colocou Ananias no caminho de Saulo. Olha, Saulo, entra lá naquela cidade, lá naquela rua, e aguarda lá, fica esperando. Saulo entrou, foi para a casa de fulano de tal, ficou aguardando Ananias, aguardando alguém que Deus enviaria, aguardando uma segunda direção de Deus. Ele ainda não sabia muito o que ia acontecer. E até acontece isso, Deus começa a agir na tua vida, e você nem sabe bem o que vai acontecer semana que vem, mês que vem. E aí de repente chega Ananias na casa em que Saulo estava. E Ananias dá uma palavra para ele: olha, Saulo, Deus me trouxe aqui para que você seja curado, para que você seja perdoado, para que você se torne um grande pregador, para que você recuperes a vista e seja cheio do Espírito Santo.
Imediatamente Saulo passou a enxergar novamente. Eis que havia ficado cego. E eu quero falar uma coisa muito importante para você agora. Deus colocou Ananias na vida de Saulo, e Deus vai colocar um Ananias na tua vida também. Deus sempre faz isso. Um dia, minha mãe estava absolutamente idólatra. O que não faltava era altares na casa dela. Verdade ou mentira, mãe? Verdade. E de repente o irmão do meu pai, há quantos anos atrás, mãe? Há 48 anos atrás. Ele chega num almoço, abre a Bíblia, lê um trecho de Êxodo 20, e depois fecha a Bíblia, não prega nada, fala nada, fecha a Bíblia e vai embora. E aquele dia, 48 anos atrás, foi o dia que minha mãe se converteu. Foi o dia que minha mãe sentiu o toque do Senhor. Foi o primeiro Ananias que Deus colocou na vida da minha mãe. E Deus coloca alguns Ananias na nossa vida. Deus coloca homens valentes, homens de Deus perto da gente, mulheres de Deus. Mas se não tomamos cuidado, sabe o que nós fazemos com Ananias? Nós mandamos ele embora. Nós maltratamos Ananias e até matamos Ananias. Por quê? Como Davi matou Urias. Urias era um homem de Deus, homem de caráter. E Davi pega Urias e mata Urias. Como mataram a Jeremias e a Isaías também. E eu quero te perguntar, você consegue identificar quem é o Ananias que Deus colocou na tua vida? O homem ou a mulher de Deus que Deus colocou na tua vida para te abençoar, para te apresentar os caminhos do Senhor? Identifique esse Ananias. Às vezes é um, às vezes são vários, às vezes foi alguém alguns anos atrás e é outra pessoa hoje, mas às vezes nós deixamos de ser amigos de Ananias para sermos amigos de pessoas ímpias, para sentarmos nas rodas dos escarnecedores, dando as costas para a voz do Senhor, dando as costas para o que Deus tem falado contigo. Identifique quem Deus tem colocado na tua vida, para te chamar para aquilo que é bom, para aquilo que é correto, para aquilo que te leva para a presença do Senhor. Todos nós precisamos de um Ananias. Amém ou não amém? Amém. Outra coisa, princípio importante. Você precisa ser o Ananias de alguém. Deus vai usar um Ananias para te abençoar, mas você também vai ser o Ananias para alguma pessoa. E você vai encontrar essa pessoa cega, triste, sem comer, numa casa que ele nem sabe quem é o dono, numa cidade distante da sua. E você vai fazer o que com essa pessoa? Dar uma palavra de vida, uma palavra de fé, e vai amar essa pessoa e cuidar dessa pessoa. E Deus pega algumas pessoas e coloca no seu caminho para que você seja Ananias para essas pessoas. Há prazer em sermos Ananias. Que você tenha o prazer, sinta o prazer de ser Ananias. E que você ouça Ananias quando ele chegar na tua vida. Quando Ananias encontra Saulo, qual era o estado de Saulo? Saulo estava com um coração quebrantado, cego, em jejum, sem comer e nem beber. E eis aqui um estado maravilhoso para um homem ser tocado pelo Senhor. Porque enquanto estamos resistentes, enquanto estamos carrancudos e rancorosos, o Espírito Santo não age. Mas chega uma hora que Deus quebranta os nossos corações. Então nós desistimos de nossas resistências. Estamos então receptivos à palavra do Senhor. E o Senhor fala. Saulo estava ali pronto para receber o Espírito Santo. Pronto para ser batizado, convicto o suficiente. E eu te pergunto, como está o seu estado hoje? Qual é a postura do seu coração? Você é o Saulo que estava ali em Jerusalém apedrejando Estevão? Ou você é o Saulo nessa estrada de Damasco,
que hoje está com o coração humilde e quebrantado, dizendo: Senhor, eu estou aqui, faça em mim a tua vontade. Por 3 dias, Saulo, além de estar cego, ele ainda se negou comer e beber. Fez jejum até de água aqui. 3 dias em jejum. Ele percebeu que estava vivendo um momento crítico em sua vida. Ele percebeu que estava vivendo ali um divisor de águas, que ali era um momento crítico da vida dele. E ele resolveu orar e jejuar. E eu quero aproveitar para fazer um parênteses. Que às vezes você está vivendo um momento crítico no seu casamento, à beira do divórcio, e nunca fez um jejum pela família. Nunca tirou um momento de oração. Queridos, quando a peleja aperta, é hora de você jejuar e orar. Se bem que tem que orar antes também. Não estou dizendo que não tem que orar antes. Para ir para os... Devemos orar antes também. Mas tem hora que você tem que orar mais. Jesus ali antes de carregar a cruz, estava ali no Getsêmani, orando 1, 2, 3 horas. Tem hora que nós devemos orar mais e jejuar em momentos críticos. E Saulo percebeu que Deus tinha falado com ele, ia continuar falando. E ele, portanto, orou, jejuou. Por quanto tempo que ele faria isso? Pelo tempo que fosse necessário. Devemos despertar para isso também. E Jesus conquistou Saulo com o seu amor. Teve o aguilhão ali, sim. Mas não tenham dúvida que Saulo foi amarrado com cordas de amor pelo Senhor. Em Cristo, Saulo encontrou palavras de ternura. Em Cristo nós encontramos palavras de ternura. E quando vemos Jesus sendo ferido à beira da morte, Jesus olha para os seus algozes e fala: Pai, perdoa-os, porque não sabe o que faz. Quando você estiver no trânsito e aparecer um barbeiro que te fechar, e você ficar com vontade de xingar ele, você vai abrir o vidro e vai dizer: Pai, perdoa-o, porque não sabe o que faz. Jesus não revidava o mal com o mal, mas ele pagava o mal com o bem. Enquanto as pessoas queriam apedrejar aquela mulher pega em adultério, quando ninguém defendeu aquela mulher, Jesus a defendeu. Com tapa de luva de pelica, desafiou aquele que não tivesse pecado a ser o primeiro a apedrejar a mulher. Aos poucos os inimigos foram embora, a mulher se viu sem perseguidores, e Jesus olha então para aquela mulher, para aquela sem vergonha que havia fornicado, que havia prostituído. E Jesus começa: por que você está vendo o que aconteceu isso? Aconteceu isso com você porque você fica saindo com o marido dos outros. Se você não pode sair com o marido dos outros, você tem que criar vergonha na sua cara. Isso aí agora procura um homem cedo, a tua idade. Não foi isso que Jesus falou para aquela mulher, não. Jesus olha para ela e diz: mulher, onde é que estão os teus acusadores? Senhor, foram embora. Nem eu tampouco te condeno. Vai, não peques mais. Poucas palavras, disse o que tinha de dizer, expressou ali uma repreensão sutil e com muita clareza ali expressou o amor que ele tinha por ela, o amor que ele tinha pelos pecadores. Quantas vezes insultado, Jesus não devolveu com injúrias, insistiu com Saulo e tem insistido com cada um de nós. Com voz mansa, com a voz suave, Jesus convida a ti e Jesus convida a mim. E eu pergunto: você vai resistir? Você vai resistir à voz do Senhor, que te chama para mudar de vida? E às vezes você já mudou de vida e fica querendo viver a vida antiga. Não volte para ela. Nós devemos nos revestir do novo homem, não do velho homem. Já percebeu que Deus está te conduzindo de uma forma diferente? Caminhe nessa direção agora. Deus acabou de mudar a direção na tua vida. Agora caminhe nessa nova direção. Não resista à voz do Senhor, porque isso não vai trazer bem para você. Quero
convidar você a fechar os olhos agora. Eu queria que você orasse ao Senhor. Pode orar com tuas palavras. A Igreja Batista Sal da Terra tem sua sede na cidade de Braslândia, Distrito Federal. Participe você também dos nossos cultos de celebração, sempre aos domingos às 19h30. A Igreja Batista Sal da Terra também está no Facebook e YouTube. Acesse! Você também gostaria de receber outras pregações como essa em seu telefone, por WhatsApp? Então nos envie uma mensagem para o número 61 9695 1230. Essa palavra te abençoou? Então compartilhe com seus amigos e familiares e permita que ela também abençoe outras pessoas. Igreja Batista Sal da Terra, uma igreja viva servindo ao Deus vivo.